Episódio 4. A Festa da Caça, Alimentação e Dádiva. A comunidade Oikaitier, também conhecida como Comunidade Betel Suruí, localiza-se na região do Pacarana, no município de Espigão do Oeste, na terra indígena 7 de setembro, entre os estados de Rondônia e Mato Grosso. Essa comunidade é formada por um povo sábio e acolhedor, que passou por intenso processo de desterritorialização e de violência física e simbólica, mas que resiste para manter-se vivo e para manter viva sua cultura e tradições. Na comunidade, podemos participar da Festa da Caça e de diversos outros encontros, que foram transformadores na nossa maneira de ver o mundo. A Festa da Caça celebra a fartura da floresta e a alegria da convivência e da partilha. A distribuição dos alimentos entre os convidados tem o sentido de dádiva. Ao se partilhar os alimentos, partilham-se também histórias e experiências. As histórias de quem partiu para a floresta rumo à caçada e as de quem ficou na aldeia, cuidando dos roçados e do preparo do ambiente para receber de volta os parentes e convidados. Isso fica muito contente, muito feliz com isso, né? Que essa cultura que a gente está deixando. Então, a gente realizaram essa cultura para sempre, para o povo movimentar, né? Aqui é o carne do macaco, que vai ser o almoço, né? Aqui é só a cabeça do porco, que vai ser um almoço, né? Que vai ser o almoço, né? E aqui, professora, vem cá. Esse gongo é que nasce do corpo daquele babaçu, né? Então não tem nada de coisa, só coisa boa, né? Certo, proteína. Nasceu dentro do coco, né? Então esse aqui vai ser o almoço hoje, né? Mas eu acho que é muito importante que a gente vai ter isso, porque hoje o povo que está aí nem pensa isso. Por que eu interessei muito a tua pedida, professora? Porque, como eu estou dizendo, o senhor está deixando a cultura para trás e para ir para a cultura do branco, mas nunca vai conseguir igual que o povo pensa, né? Então, nesse trabalho que a gente está fazendo, nesse evento que a gente está fazendo agora, eu acho que é uma vitória do Suruí, do povo Suruí, né? Esse aqui, antes de a gente ter ideia, que eu mandei para o Miguel ligar para ti, né? Já tem 30 dias, né? No meu projeto é 30 dias que eu planejei, né? Tem que fazer o lugar, limpar o lugar. O lugar que eu fiz para todo mundo. Ali vai ser o almoço hoje, né? Ali vai ser o almoço, né? Então é isso. Alguma coisa que eu consegui, eu agradeço bastante, né? A caça, os outros, né? Como no Mapimaí, as duas metades se organizam para celebrar a vida e manter um contínuo de partilha de alimentos. Para ambas as metades, quem vai para a caçada e quem fica na aldeia, parece estar claro que os dois modos de vida, a vida nômade e a vida sedentária, se complementam e são igualmente necessárias. Há horas em que é preciso partir, há horas em que é preciso permanecer no lugar, mantendo a esperança do reencontro, que quando ocorre só pode ser festivo. A importância para mim, Xênia, sobre
educação alimentar. Eu posso dizer assim, educação alimentar, porque a gente busca uma caça, tipo macaco, porcão, outros bichos que sejam, né? Tanto como o nambuzinho. A gente, mesmo que seja pequeno o nambuzinho, o macuco que fala, né? Que fala, né? Seja aí, a gente chama vários chefes de família para cortar, para distribuir para todo mundo, para toda a família. Então, a gente fazendo isso com macuco, sendo pequeno, imagina com porcão, macaco, que a gente mata, chama vários, né, para a gente comer entre família, né. Então, a forma de eu pensar isso hoje é que antigamente nós, os índios, os Paiter Suruí, fazia isso. E hoje a gente está muito espalhado, a gente não convive mais dessa forma. Então eu queria, com isso, trazer uma lembrança, um reavivamento, né, disso, para a gente não esquecer. Isso é uma forma de união, de a gente estar sempre unido, né? Essa alimentação em conjunto, forma tradicional, né? É isso. Se podar, ia poder ter, podar para não dá correndo, Jangan entra poting ke, ngapian, ngap. Bebi. Mau ada sejin. Jangan. Iya, dapat ya. Ya. Existe significado para essa distribuição aí? No caso do Manel, ele chamou ele aqui para distribuir e chamou o Patanga para cortar. No caso, eles são do clã Amir, né? E ele é do Caban. Então, como um parceiro de clã principal, aí eles chamou eles para cortar. Aí ele aqui que distribui para todo mundo, né? Então, para você ver como é que é importante a distribuição. Tem um pedacinho ali que eles cortam bem no meio. Não corta de qualquer jeito, não. Aí cada um que... Cada pessoa que for pegar um pedaço dele, ele não pode entregar isso aqui. Ele não pode entregar isso aqui, ele tem que pegar com a mão para depois colocar aqui dentro. É falta de ética você entregar a vasilha assim. Então tem que pegar com a mão para depois colocar aqui dentro. A gente inventou essa comida aqui porque a gente tem hoje em dia, em vista do que era antes, igual estão fazendo aqui, a gente não come mais, é todo mundo junto, cada um por si, né? Cada um come sua alimentação separado. Então ficou muito
Falta muito isso aqui para nós. Então o motivo da gente estar aqui hoje aqui demonstrando uma alimentação educacional, né? Então é isso. É tão interessante que antigamente a gente juntava toda a família para comer todo mundo junto. E cada um vai pegando a sua panelinha, vai enchendo sua panelinha, vai enchendo sua panelinha para depois levar para a família. Então é desse jeito. Ela é uma comida cotidiana, né? É do dia a dia. A gente vai caçar no mato, aí o que mata traz aqui para todo mundo, cozinha, aí chama todo mundo. Na verdade é isso. Aí você pode falar, apresentar o alimento? Então, esse daqui é porcão, queixada, né, que fala, porcão. E esse que eles estão cortando é macaco guatá. Não é, nós não comemos qualquer macaco, né? Esse aqui é a nossa alimentação específico, macaco guatá. E esse aqui também é a carne principal nossa, queixada. Olha correndo ali lá da tela. Então, aí tá aqui o milho torrado, né? Tem cará ali, mandioca. Se eu for pro mato, mesmo que eu vou sozinho pro mato e matar um porco ou um macaco que seja, aí no caso eu venho em casa, cozinho ela ou então moqueia, aí na hora de tudo pronto, aí eu chamo os principal, né, da família e convida todo mundo para cortar. Para comer junto, né? Depois de tudo pronto, depois de terminar de encher a vasilha, aí o marido, o chefe da família, leva para a esposa e entrega para a esposa. Então, aí a esposa distribui para os filhos, né? Então é isso. Assim, a festa da caça contribui para o fortalecimento da identidade coletiva e dos laços afetivos que tornam seus integrantes uma comunidade, a comunidade Oikatié. Antes da festa, contudo, há todo um trabalho de preparação prévia. Convites são enviados e toda a comunidade se empenha em preparar o ambiente para receber os convidados. Da caçada participam os indígenas adultos e os adolescentes, e jovens do sexo masculino. Embrenham-se na mata por 2 ou 3 dias para realizar a caçada. Os animais abatidos são levados à aldeia para o preparo,
que é feito pelas mulheres mediante assados e moqueados. Os alimentos são servidos em artefatos de palha confeccionados especialmente para ocasião festiva. É inapropriado, contudo, pegá-los diretamente do artefato. O correto na cultura suruí é receber o alimento com a mão e depois colocá-lo no artefato de palha, que nos lembra uma espécie de guardanapo. Também seria uma grande grosseria não comer o que for servido. Os indígenas, contudo, respeitam a cultura dos convidados vegetarianos e para eles não oferecem as carnes de caça, mas servem tubérculos e cereais como milho, mandioca e cará, orgânicos muito saborosos. A festa da caça apresenta uma variedade de alimentos, que mostra a riqueza da cultura suruí, o que demonstra o empenho do grupo em manter sua segurança alimentar por meio da conservação de sementes da agricultura tradicional. As carnes são servidas acompanhadas de outras iguarias, como milho, mandioca, inhame e arroz. Esse último uma influência da cultura não indígena em sua alimentação. Mas na festa da caça que acompanhamos foram servidos apenas os alimentos tradicionais. Arroz e refrigerantes dessa vez ficaram de fora. A refeição é acompanhada de conversa, contação de histórias e boas risadas. O consumo de xixa ou de outras bebidas fermentadas tradicionais, que antes era mais intenso, agora é mínimo e poucas pessoas consomem, possivelmente pela forte influência das igrejas evangélicas na comunidade, que condenam a prática do consumo de bebidas alcoólicas. A cultura suruí, como toda cultura, é uma cultura que está em transformação e em contato com as demais culturas. Esse contato é uma via de mão dupla, que tanto tem causado impactos positivos na segurança alimentar do povo Paité suruí, como tem ocasionado impactos negativos, que repercutem sobre o seu estado de saúde. No episódio seguinte, veremos como o povo Paité suruí tem pensado a questão da segurança alimentar e o que tem feito para assegurá-la.